E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Mas é uma coisa que desde criança me chocava muito, me deixava muito triste, é ver pessoas passando fome. E iam pessoas lá na casa da minha avó tinha uns pratos que ela até deixava separado para dar comida para as pessoas que pediam. E daí eu lembro que eu falei, vó, eu quero trabalhar numa coisa assim que eu possa ajudar as pessoas a não terem fome. E qual que é? Nossa linda profissão, engenheiro agrônomo. Eu falei, não, eu quero... Por isso que foi a minha ideia eu falei, não, eu quero ajudar a produzir alimentos. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e esse é um episódio muito especial. Eu não contei pra ninguém, viu, Mariângela? Mas esse episódio vai ser o episódio especial número 400 do Agro Resenha. São 8 anos nessa jornada e para fazer esse momento mais especial, nós descemos aqui para Londrina para gravar dentro da unidade da Embrapa Soja aqui, cara. E fui super bem recebido pela Lebna, a Lebna organizou tudo e a Mariângela gentilmente cedeu, né, um pouco do tempo dela, que eu sei que é corrido. Tem que trabalhar também, né, Mariângela? Mas inclusive a gente mandou preparar aqui esse ambiente especial de 3 graus para esperar você vindo de Cuiabá para ser uma experiência assim extrasensorial. Exatamente. Eu tava comentando com a turma que é o seguinte, eu vim trazer o frio de Cuiabá, né? Mas não precisava ser o dia mais frio do ano, né? E vai piorar essa noite. Nossa, viu? Meu Deus do céu. A gente decidiu ficar no dia mais frio do ano, aqui em Londrina. Mas não viemos aqui para contar a minha história triste com o frio. Viemos aqui para conversar com Mariângela. Mariângela, muito obrigado por receber a gente aqui e seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo falar do trabalho, ainda mais por um bicho, né? Como a gente chama. Isso aí. Que somos da Exalc, aqueles que vêm depois são sempre nossos bichos. E se você nasceu em Nárnia e estava, sei lá, em Marte nos últimos tempos, a Mariângela, além de engenheira agrônoma formada pela Exalc, como ela comentou, ela é pesquisadora aqui da Embrapa Soja, em Londrina, e recentemente recebeu, né, a nomeação lá do World Food Prize, né? Então, que é o reconhecimento de muitos anos de trabalho, né, Maria? Ainda não dá para acreditar, né, que da Varta, né, porque aqui a gente é Londrina, no distrito da Varta, né? Da Varta para o mundo, nossa, é um pulo meio que não dá para imaginar. Mas, muitas histórias. Para você que tá aí ouvindo, já sabe, o Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque você viu que esse bate-papo aqui vai ser super especial. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento,
A Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Mariângela. Mariângela, pra gente começar essa resenha aqui, né? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Desde quando? Desde o início, que hoje eu não tenho tempo. Tá. Então, pensando lá no fim, que nós vamos chegar no prêmio, né, que foi comentado, então vou falar assim, que eu sempre fui meio improvável. E daí esse improvável já começou lá na maternidade, sabe? Porque, na verdade, eu nasci de 8 meses. E na hora que minha mãe entrou na maternidade, a mulher virou e falou assim, e 8 meses? De 8 meses não vinga. Se fosse de 7, vinga, mas de 8 não vinga. Então não era pra eu vingar, mas eu vinguei, entendeu? Então, Daí eu fui numa época assim, olha, nasci em 1958, né? Então ali na década de 1960, mulher era uma coisa assim que a gente era feita para certas profissões, para certos tipos de atitude, comportamentos, né? Então era uma coisa assim que para mim já era um pouco difícil. Por quê? Porque eu já tinha uma curiosidade científica assim incrível. Uhum. E isso não era bem visto para mulheres, sabe? Mulheres assim não deveriam questionar, perguntar muito. Então eu estudava num colégio de freiras, eu vivia na diretoria. Porque eu perguntava demais e não podia perguntar demais. Inclusive era uma grande frustração minha, porque eu sempre fui muito estudiosa e adorava ter nota alta, né? Então para mim era 10, só podia ser 10. Daí vinha assim meu boletim 10 em todas as matérias, no comportamento, nunca consegui passar de 80. Porque eu perguntava muito demais. Muito questionadora. Era. Mas o lado positivo da minha vida é que eu morava do lado da casa da minha avó, dos meus avós, depois até morei com eles por 3 anos, e minha avó era assim incrível. Ela era uma mulher à frente do tempo dela, era professora de ciências, ela viu que eu tinha essa vontade de entender as coisas e ela me estimulava muito. Ela me explicava as coisas, pegava o livro de ciências, olhava comigo, mostrava os desenhos, fazia experiência no fundo do quintal. Ela era uma dona de casa assim exímia, dava aula no colégio estadual da cidade e achava tempo para mim todas as vezes que eu queria. Isso foi muito legal. Aí quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro da vida dos microbiologistas. Eu fiquei apaixonada, era férias, li a noite inteira. No dia seguinte falei para ela, vó, quero ser microbiologista. Eu acho que ela percebeu que eu fiquei assim só com o livro, porque eu gostei muito do livro, mas só tinha vida de microbiologistas homens ali. Daí logo depois ela me deu a biografia da Madame Curie. Então eu falei, pode ter mulher cientista. Daí que eu decidi, eu queria ser uma cientista e queria ser microbiologista. Então esse foi meu começo de vida lá numa cidade do interior, em Itapetininga, em São Paulo, de onde eu só carrego boas lembranças. E aos 10 anos fui para São Paulo. Minha mãe queria que a gente tivesse as melhores condições de estudos. Eu estudei no colégio excelente em São Paulo, Colégio Rio Branco, assim, excepcional mesmo. Graças a bolsas de estudo, minha mãe criou meu irmão e eu praticamente sozinha. E jamais poderíamos pagar aquele colégio, então sou extremamente grata a isso. Mas também eu continuava, né? Era sempre a primeira aluna da classe, do colégio, ganhava os prêmios. Era assim uma maneira de eu retribuir, sabe? Porque eu era muito grata pela bolsa de estudos. Daí eu falava assim, eu quero que eles saibam que estava valendo a pena. E já gostava lá da área dos biológicos.
Daí, encerrando, então, essa etapa da vida, né, cheguei no último ano, né, que ia ser o vestibular, e era um colégio muito de elite, e toda a minha classe era de ciências biológicas, e foi todo mundo para a área médica. Tinha muito preconceito na época, você é jovem, não sabe disso, mas tinha muito preconceito contra a agronomia. Tinha, não, mas na minha época ainda tinha. Porque assim, eu venho meus avós são agricultores, né? Eu tenho tio que plantou soja lá em Mato Grosso também. E quando eu entrei na Exalc, ainda não tinha esse glamour que tem hoje, não. A turma não chegava ainda muito com bons olhos, assim. Aí, então, imagina, foi 20 anos antes de mim. No meu tempo, então, era muito preconceito. Então, quando eu falei lá para os professores, ficaram horrorizados. Eles até chamaram a minha mãe. Como que pode a primeira aluna da classe do colégio querer fazer agronomia? Ela tem que ir para medicina. E minha mãe, mas é que se ela está decidida, não tem jeito não, né? Então, é uma das coisas que eu fico muito contente, sabe, de ver assim na vida, é essa mudança da percepção que teve da nossa profissão, né? Hoje a nossa profissão, todo mundo acha uma das melhores, assim, as pessoas respeitam, né, e a gente é bem visto. E eu acho que tem uma questão legal da agronomia, que assim, você não se restringe a uma área, né? Por exemplo, eu estava comentando aqui antes, eu trabalhei com economia, trabalhei com pecuária de leite, pecuária de corte, estou na comunicação agora, sabe? Então ele te dá um espectro gigantesco de coisas que você pode fazer, né? Desde ser uma pesquisadora, né, na Embrapa, que, né, é o ápice, talvez, na minha opinião, de um pesquisador que trabalha na área, é trabalhar na Embrapa, né? Da mesma maneira que o cara pode trabalhar em banco e ajudar o agro também. Então, assim, te dá muitas opções, né, Marina? Inclusive, eu também gostava muito de matemática, física, e nós somos engenheiros, agrônomos, a gente teve tudo isso, então não tive que decidir, sabe, se eu vou para a área de exatas ou biológicas. Exato. Eu fazia, no meu tempo, era dividido, ciências biológicas, exatas e humanidades. Eu fazia biológicas, mas tinha toda a parte de matemática e não sentia assim, que eu ia ter que abandonar aquilo, ser só biológicos, entende? Então, eu realmente acho que as pessoas acharam na época que não era bom, mas acho que foi um privilégio e tenho um orgulho enorme de ser engenheira agrônoma, sabe? Mas olha só, tem uma coisa que você comentou, olha, não vou chamar a senhora de senhora. Não, por favor, já pedi. Mas teve uma coisa que você falou ali no início que eu achei muito interessante, que assim, como é um poder que alguém com uma visão além do alcance tem para influenciar a nossa vida, né? Porque se você talvez não tivesse a perspicácia da sua avó de entender isso é coisa de vó, né? É coisa de vó. É coisa de vó. Não é coisa de mãe nem coisa de pai. Pai e mãe ainda não consegue perceber essas coisas, mas vó consegue. E porque ela te deu um livro de microbiologistas, né? Seu olho deve ter brilhado, né? E daqui a pouco ela te deu um livro de uma cientista. Cara, isso é muito... Com 8 anos de idade. Então, olha o poder que as pessoas, né, têm de mudar o rumo, né? Exato. E eu penso assim, olha, minha mãe, por exemplo, da área de humanidades, e ela era professora, também uma pessoa muito culta, mas ela já tinha uma visão diferente, que nem você falou, a coisa da avó, porque eu me lembro que minha mãe falava assim, tem um irmão mais velho, que é agrônomo também, é formado pela Exalc também, mas era assim, ele falava assim, eu quero ser médico, minha mãe virava para mim e falava, então você vai ser enfermeira para ficar com seu irmão. Ele falava, eu quero ser piloto, ela falava, você vai ser aeromoça. Eu ficava assim, mas por que eu não posso ser médica, por que eu não posso ser piloto, sabe? Minha mãe falava assim, não pode. Agora, quando eu chegava na minha avó falava, não, você pode ser o que você quiser e tudo. Então, eu me pego às vezes pensando, o que teria sido se eu não tivesse tido minha avó, entendeu? Que foi até o final da vida. Ela foi a pessoa que mais me incentivou em tudo. Dentro dessa carreira, né, ali no início, imagino que tenha tido, né, além de todo esse preconceito, né, que você
enfrentou ali, dentro da família, na escola e tal, né, para seguir essa carreira. E você comentou aí agora, e eu já vi em outros lugares, você falou assim, não, é meio improvável estar nesse negócio. Eu acho que não, né? Assim, Deus escreve as coisas, né, certinho pra gente. Mas da onde surgiu esse negócio da agronomia, né? De querer fazer agronomia, acho que eu entendi um pouco aí, mas também de seguir nisso, né? Porque tem que ter uma opinião forte, né? Naquela época tinha que ter uma opinião forte e seguir dentro do processo. E lá na escola também, imagino que tenha sido complexo pra ti, né? Como que foi onde você arranjou essa força aí? Então, também veio de criança, porque você vê, ao contrário, né, de você e de muita gente que segue agronomia, eu era uma pessoa de cidade, não tinha família com fazenda, nada disso. Mas é uma coisa que desde criança me chocava muito, me deixava muito triste, é ver pessoas passando fome. E iam pessoas lá na casa da minha avó tinha uns pratos que ela até deixava separado para dar comida para as pessoas que pediam. E daí eu lembro que eu falei, vó, eu quero trabalhar numa coisa assim que eu possa ajudar as pessoas a não terem fome. E qual que é? Nossa linda profissão, engenheiro agrônomo. Eu falei, não, eu quero... Por isso que foi a minha ideia eu falei, não, eu quero ajudar a produzir alimentos. Mas aí entrei na Exalc, né, com essa ideia que já vinha desde a infância, que eu queria biologia, microbiologia na agricultura para a produção de alimentos. Aí também entra o super improvável. Por quê? Eu sou bem contra o negócio de revisionismo, porque eu acho assim, o contrário, a gente deve contextualizar cada coisa na sua época. Então vamos contextualizar. O Brasil, lá na década de 1960, a gente importava alimentos. E daí veio a Norman Borlaug e a Revolução Verde. A Revolução Verde, o que era? A população estava crescendo em taxa malthusiana lá, e a produção de alimentos já estava faltando e não havia perspectiva de aumentar a produção de alimentos da mesma taxa de crescimento da população. Então o mundo começou a entrar em pânico. E o Norman Borlaug veio e provou que através de melhoramento e de adubação química pesada, conseguia aumentar muito a produção de alimentos. Ele tirou milhões de pessoas da fome e quebrou a teoria. Por causa disso, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, porque não existia nenhuma característica, nenhuma categoria, de alimentação ou de agricultura, de tal. Ele, inconformado com isso, que achava que alimentação, agricultura era a categoria que devia ser mais importante porque é a que alimenta o mundo, daí, em 1985, com o dinheiro do prêmio e outros recursos de doação, ele fundou a fundação que leva o nome dele, Norman Borlaug, que é a que vai me dar o prêmio. Mas daí, voltando, imagine, o homem tinha ganho o prêmio Nobel da Paz de 1970. Eu entrei na faculdade em 1976. Estava no auge da Revolução Verde. E estava sendo muito bom, porque de importador na década anterior, o Brasil começava a ser autossuficiente e até começar os primeiros passos na exportação. Sim. Foi o que alavancou a agricultura do país. Mas a ideia era que só poderia existir aquele tipo de agricultura. Agora vinha eu lá... Microbiologista. Improvável falar, tem um espaço pro vivo, para biologia. Nossa, não tinha espaço nenhum. Chacota, né? Inclusive tinha aulas e aulas lá de químicos, super pouco sobre biológicos, né? E eu não conseguia nem estágio, nem conversar com o professor sobre o tema, sabe? Então foi só no último ano, no último semestre, que encontrei uma pesquisadora que era lá do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que era ligado, mas não pertencia à USP, então ela não era professora, que eu soube que ela trabalhava com isso e fui lá conversar com ela, porque foi a única lá que eu vi que trabalhava com isso. E então foi assim que
né, tava lá, então, na época era muito masculina a universidade, muito machista também, né, porque eu acho que assim, você tem ambientes que pode ter 100% dos homens, mas não ser machista, né, mas lá era machista. Querendo trabalhar com biológicos, fazendo agronomia, nossa, era muita improbabilidade. Ainda piorar, né, fiquei grávida no 2º ano de acidente, e depois tive uma filha também com necessidades especiais. Então, eu terminei a faculdade, todo mundo falou que eu não ia dar em nada, que eu não ia ter futuro, porque era mulher na agronomia, querendo trabalhar com biológicos, com 2 filhas, uma com necessidades especiais. Nossa. E eu quero que isso sirva de ânimo para as pessoas que não devem acreditar naqueles que falam, sabe? Porque a gente se faz, a gente acredita. E, ó, uma coisa assim, essa vocação, porque eu falo que era vocação mesmo minha, de biológicos, de acreditar na produção dos alimentos, é tão forte que sabe que eu tive até proposta para trabalhar com químico, com essas coisas. Eu jamais pensei em desviar. E jamais desviei 1 centímetro daquilo que eu acreditava. E ó, você começar uma carreira, quando você é jovem, vai começar, você está cheio de gás, você quer fazer um monte de coisa. Então você está com algo que as pessoas... E você tem as suas necessidades também. Né? Então. Mas a minha premissa era, eu tenho que pagar minhas contas. Pagando minhas contas, eu quero ser feliz. Não quero dinheiro. Eu quero ser realizada. E daí, agora, você quer poder fazer seu trabalho. Então, você está numa área que ninguém acredita, que você não tem dinheiro para fazer pesquisa, porque ela não é considerada. É um começo de carreira difícil. Mas, para mim, em vez de me deixar assim, desanimada, me dava força. Falava assim, não, vai dar certo, eu vou conseguir. Então, foi um começo de vida, de carreira. Eu resolvi... Eu queria muito, eu sempre gostei muito de estudar, queria aprender cada vez mais. Quando terminei a graduação, eu apliquei para ter uma bolsa de mestrado e fiquei lá assim, se sair eu posso fazer mestrado, se não sair eu tenho que arrumar um emprego. Saiu, eu pude fazer mestrado, que também na época era não era normal, as pessoas que faziam mestrado eram pessoas que já tinham emprego, iam fazer mestrado pelo emprego. Nós éramos acho que só 3 que eram os desempregados, recém-formados. Como é diferente, né? Assim, agora você vai... E num prazo tão curto de tempo, né? Não é tão curto assim, né? Assim, 4 décadas. Mas eu digo assim... Mudou completamente. Hoje você vai, todo mundo quase desempregado, né? É isso aí. Terminou, né? Fez o mestrado e tal. Como que você deu a entrada na Embrapa? Porque pelo que eu vi ali na sua biografia, praticamente a vida inteira trabalhando aqui, então, né? Daí eu terminei o mestrado e eu não queria trabalhar em São Paulo. E essa minha orientadora, a doutora Laides Ruschel, ela tinha uma grande influência em São Paulo. Eu queria sair, eu tinha vontade de ir para o norte, para o nordeste, sabe, fazer e ir para outros locais. Mas no resto do Brasil, exceto São Paulo, tinha uma mulher que mandava, sabe? Mandava em tudo. Ela era muito poderosa. Ela era a mulher mais conhecida do Brasil e era conhecida internacionalmente. Chamava a doutora Joana Doberainer. Daí eu falei, eu tenho que ir lá com essa mulher, né? Tem que ir lá, né? E ela estava lá em Seropédica, né, no Rio de Janeiro. Ela me convidou para fazer doutorado lá, disse que me daria uma bolsa. Então, fui fazer o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a tese na Embrapa Agrobiologia, que ela era a chefe lá, né? Então, cheguei lá... E estava fazendo as coisas, e 8 meses depois, doutora Joana foi assim, minha mentora científica, ela que me ensinou a ser uma cientista, ela era agrônoma, uma mulher excepcional, à frente do tempo dela, era incrível a capacidade científica de ver as coisas, de vislumbrar, de lutar pela ciência. Ela veio da antiga República Tcheca para o Brasil, amava o Brasil, já se naturalizou depois de 2 anos, já veio formada em engenheira agrônoma, se formou na Alemanha, e era uma mulher realmente incrível, mas de uma personalidade, era muito forte, muito tudo. Mas passados 8 meses, tinha lá um monte de gente lá para ter emprego, que estava esperando. Ela me chamou e falou assim, eu tenho uma vaga, eu quero você.
Daí eu assim, doutora Joana, mas tem tanta gente aí esperando há mais tempo que a senhora conhece. Eu falo, não, é você, se não for você, não vai ser mais ninguém. Daí assim eu fui contratada dia 1º de dezembro de 1982. E eu vejo assim, sabe, que são as duas mulheres que foram assim mais importantes na minha vida, a minha avó e a doutora Joana, porque hoje eu vejo assim como ela era também uma mulher à frente do tempo dela em direitos das mulheres. Porque, como eu falei, eu era muito improvável. Ela tinha lá muitos homens, muitas mulheres sem compromissos. Eu estava lá com 2 filhas, não tinha um parente. Meu parente mais próximo era 400 quilômetros de distância. Então, sabe, tinha uma filha que tinha que levar médico e tal. Ela não viu essas limitações em mim. Ela viu aquele amor, aquela dedicação que eu tinha à ciência. E eu nunca vi a doutora Joana falar de uma mulher, essa aí tem filho, essa engravidou, sabe? Nada disso. Ela realmente era uma mulher à frente do tempo dela nessas coisas. E talvez eu fiquei muito grata na época, mas com 24, eu tinha 23, 24 anos na época, sabe que eu acho assim, que eu achava que era muito comum que todo grande cientista, todo cientista já consolidado seria como a doutora Joana, porque eu não tinha muita experiência, eu tinha feito mestrado como orientadora e daí o doutorado com ela, entendeu? E achei assim, nossa, todo mundo deve ser como a doutora Joana e também assim com mulheres e com a ciência. E agora, passado tanto tempo, o ano passado ela faria 100 anos, até organizamos várias homenagens a ela, né? Eu vejo que não foi, porque a vida com a vida eu fui conhecendo e vejo como ela era única. Tem algumas pessoas que elas nascem numa época que elas estão muito à frente do período onde elas estão, né? Aquelas pessoas que parece que vieram do futuro, colocaram uma pessoa, ela ali, porque ela também, teoricamente, seria um pouco improvável, né? Vir da República Tcheca, se naturalizar brasileira e fazer o que ela fez, né? Porque, igual eu comentei contigo, eu falei um pouco da sua história no episódio 175 do AgroResenha, que eu conto a história de mulheres importantes do agronegócio. Eu falei da Joana no episódio 75, né? E assim, olha só, cara, as coisas surgem de coisas improváveis mesmo, né? E essa que é a graça da vida, né? Só que quando você é jovem, você conhece uma pessoa olhando, assim, né? Você... É muito... Né? Você fala, nossa, todo mundo deve ser assim. E depois que o tempo passa, você fala, nossa, não é todo mundo assim, não, né? Então hoje, assim, uma coisa que eu gostaria, se fosse possível, era hoje, com a maturidade que eu tenho, conversar com a doutora Joana, sabe? Entende? Porque hoje eu acho que ia ser um outro tipo de conversa, eu ia aprender muito mais, ia ser incrível. Mas ela te ajudou a chegar onde tá hoje também, então isso aí tudo paga, né, o que você comentou. Chegamos na Embrapa. Tem que ser você, se não for você, não vai ser ninguém, a doutora Joana falou, e você veio parar aqui já, né, direto. Não, eu fui contratada lá na Embrapa Agrobiologia, eu fiquei lá, trabalhei 6, 7 anos lá, e daí me faltava uma experiência no exterior, sabe? Eu não tinha experiência de exterior. Daí eu apliquei, ganhei uma bolsa de pós-doutorado, fui para os Estados Unidos com as minhas 2 filhas, e chegando lá me ofereceram para ficar, e eu adoro aprender coisa nova, né? Daí acabei ficando 3 anos, pedi afastamento sem vencimentos da Embrapa, fiquei trabalhando 3 anos, mas daí chegou aquela hora, né? Eu tinha que voltar, e lá todo mundo falando, você é louca de voltar para aquele país lá, que não tem nada. Fica aqui oferecendo, porque primeiro eu fiquei no estado de Nova York, lá na Universidade de Cornell, e depois fui para a Universidade da Califórnia em Davis. Aprendi muita coisa, mas daí quando chegou a hora de voltar mesmo, sabe que eu nunca tive dúvida? É mesmo? Nunca tive dúvida porque, por várias coisas. Primeiro, eu sinto uma gratidão tão grande
pelo estudo que eu tive, público, sabe? De qualidade, graduação, mestrado, doutorado, ainda mais quando você vai lá fora, você vê que é tudo tão caro, sabe? É tudo, eu jamais poderia pagar aquilo. E você sabe, nós tivemos uma graduação de excelente qualidade, eu fiz mestrado, doutorado incríveis, de graça, sabe? Então eu acho assim, eu devo isso ao meu país, então eu tenho que retornar. E uma coisa que pesou muito também foi perceber que lá, primeiro, aqui a gente trabalha muito em grupo, muita colaboração, cresce junto, eu gosto muito disso. Lá nos Estados Unidos era muito individualismo, eu não gosto disso. E a terceira coisa que foi fundamental foi que eu vi que lá eu teria que fazer um monte de coisas que eu não sabia se iam impactar a vida de ninguém. E aqui no Brasil, se eu fizesse um pouquinho, eu sabia que eu ia impactar muito. Mas eu estava lá no meu todo, bem conforto, tinha um laboratório ótimo lá na Seropédica, na Embrapa Agrobiologia, mas lá eu tinha problemas, porque de ensino e principalmente de saúde para minha filha especial, que lá não tinha. Daí eu tive que pensar mais nelas, né, do que no trabalho. Vim muito triste, a doutora Joana quase me matou. Falou um monte de coisa, mas depois me perdoou. E daí é que eu me transferi em 1991 para Londrina, que eu sabia que aqui tinha ótimas escolas, ótimos tratamentos de saúde. E foi muito difícil. Eu comecei do zero. Deram um laboratório totalmente vazio. Deram a minha técnica, que é ela no céu, o resto na terra, que trabalhamos juntas até hoje. Eu falo assim, eles acham que deram uma coisa vazia para mim, mas eles deram a coisa mais importante que tinha no laboratório, que Legal. Era ela, né? Porque as coisas são feitas de gente, né, Mariana? Mas aí, o que foi a grande oportunidade? Às vezes você tem, assim, as piores dificuldades da sua vida, às vezes são as que te oferecem mais oportunidade. Foi a melhor oportunidade da minha vida. Por quê? Porque eu pude começar do zero o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa, onde eu não tinha que pedir a bênção para ninguém. Aquilo que eu acreditava, eu podia fazer. Era meu risco, mas eu podia fazer. Então eu considero que até chegar em Londrina foi meu período de formação. Eu me formei, a doutora Joana me formou, daí eu fui também para o exterior, adquiri experiência internacional, mas foi formação. A partir da chegada em Londrina, daí eu passei a ser a profissional, a pesquisadora. Porque daí, nesse processo, foi quando você teve que, de fato, construir as coisas, construir os projetos e, né, trazer, conseguir o financiamento, sei lá, talvez, para conseguir fazer o laboratório funcionar direitinho, porque a gente aprende a nadar quando a água bate no nariz ali, e daí, né? Eu pude pôr em prática aquilo que eu sempre acreditei desde a graduação e que eu ainda não tinha conseguido aplicar. O que era? Mesmo lá na agrobiologia, era muito estudo da interação entre bactérias e plantas, os estudos mais básicos, uma aplicação mais de pequena escala. O mundo pensava assim, que tudo bem, o biológico já se achava assim, o biológico pode ter um lugar na agricultura, mas só naquela pequena escala, numa agricultura familiar, numa agricultura orgânica. Daí, vindo para cá, eu pude fazer aquilo que eu sempre quis fazer e não tinha tido oportunidade. O que era? Eu falava assim, não quero biológico para coisa pequena. Eu quero biológico que funcione para altíssimas produtividades e trabalhar para isso não é fácil, porque na natureza a gente não tem naturalmente altíssimas produtividades, então tinha que trabalhar nos micro-organismos, na interação com as plantas e tudo, porque se eu atender o grande agricultor que está produzindo o máximo, ele também vai servir para o pequeno agricultor, vai servir para todo mundo. Então eu não quero trabalhar só para aquela coisa orgânica, ecológica, familiar, eu quero para todos. E se liga naquele seu objetivo lá no início, que era a produção de alimentos em larga escala, né? E foi aí que eu comecei o trabalho que eu realmente considero que foi daí o meu trabalho, de começar a trabalhar em várias linhas de pesquisa que permitissem isso, produção relevada com biológicos, substituindo parcial ou totalmente os químicos.
anos. Então conta um pouco, então, Maria Ângela, desse processo, né? Porque assim, você comentou ali que você viveu numa época que química era tudo, né? Chegou aqui, até hoje, assim, na minha graduação, falou-se muito pouco de biológicos, né? Hoje imagino que deve ser um pouquinho mais, mas até na minha formação, que foi início de 2005 ali, também era muito pouco, né? Como que foi que se deu o processo da pesquisa e conta também dos resultados, né? A gente vai chegar lá no prêmio, mas conta como é que foi todo esse projeto. Primeiro que o prêmio não foi por causa de uma pesquisa, foi por causa dessa trajetória. Eu falo que assim, que acho que foi por causa da persistência, resiliência e perseverança. Pronto, o começo em Londrina foi difícil. Eu cheguei aqui, eu amo o Paraná, né? Vi assim os agricultores, os pequenos e médios, tipo do agricultor que eu adoro, pessoal muito receptivo à agricultura mais de sustentabilidade. Daí eu cheguei, fui olhar, nossa, que decepção. Tava zero o uso dos biológicos, de inoculantes, né, que eu trabalhava, zero mesmo. Nossa. Daí eu falei assim, não, eu vou começar a explicar, né, acho que eles esqueceram, eu vou começar a fazer os experimentos. Só que começando a fazer os experimentos, não é um ano, né, 2, 3 que você leva. E foi muito engraçado, eu falei assim, não, cooperativas, tinha aquele sonho, né, as cooperativas são tudo, né, só quero o bem do agricultor. Daí ligava para a cooperativa e falava, olha, sou aqui pesquisadora, aqui da Embrapa Soja, estou aqui, eu tenho bastante conhecimento aqui, quero dar palestra para vocês, para falar dos biológicos e tal. Você arruma aí para eu dar uma palestra? De graça, tudo. A resposta era, não, ninguém interessa aqui. Agora, se você arrumar aí um patrocinador que pague um churrasco e uma cerveja, eu consigo que o pessoal venha ver. Nossa, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô tendo que fazer isso, procurar patrocinador Mas eu fui atrás de patrocinador. Claro. É o jeito que a gente tem também de levar o conhecimento. Mas eu falei assim, não acredito, tô querendo explicar o que são os biológicos. Depois, é engraçado que alguns anos depois... mesmo nessa primeira palestra, quando daí eu terminei, antes do churrasco, né, o pesquisador lá responsável falou, olha, peço desculpas, realmente, olha, eu sou agrônomo, foi incrível o que você falou, a gente acaba se esquecendo e tudo, né? Mas pra ter ideia, né, ninguém usava, ninguém acreditava. Então, mas eu sabia que eu não podia chegar só com essa coisa que eu estava mostrando nas palestras, que era teoria, né? Eu tinha que ter dados dos locais. E foi assim, 3 anos, trabalhei intensivamente e já quebrei o primeiro paradigma, que era assim, que no mundo se falava que em uma área que já tinha recebido soja inoculante, você não precisava fazer nada, porque ia estar lá, nodular, fixar, e você não ia conseguir fazer nada. Daí eu falei, não, deixa eu ver como é que porque resultados de regiões temperadas, né, preciso ver nas condições aqui tropicais, subtropicais. E conduzi uma série de experimentos e comprovou que não era verdade. Se introduzisse as bactérias todo ano, fisiologicamente prontas para começar o processo de nodulação e fixação, o que aquelas do solo não estavam, demoravam um tempo para chegar lá, eu consegui um aumento médio de 8% no rendimento. E foi então quando a gente lançou a reinoculação da soja ou inoculação anual da soja. Então essa foi a primeira tecnologia lá que lançamos e que começou a fazer grande sucesso. As pessoas começaram a usar e daí eu falo assim, que meus maiores parceiros científicos aqui sempre foram os agricultores. Por quê? Porque as ideias sempre, as demandas vêm deles e a ciência vem da demanda. E daí foi legal, assim, porque vários agricultores, eles são muito... eles dão, assim, um retorno muito legal pra gente. Então, os agricultores começaram a dar o retorno. Doutora, olha, eu usei e realmente ganhei mais, as plantas produziram mais, ficaram mais verdes, tinha mais daquelas bolinhas nas raízes e tal. Doutora, eu gostei tanto, mas, eu não planto só soja. Eu tenho milho, tenho trigo. O que a senhora tem aí? Eu falava, eu não tenho nada, mas peraí que vamos procurar. Daí, então, eu fui... fiz a bioprospecção, achamos o Azospirillum brasiliense fantástico para o milho, para o trigo. Lançamos o primeiro inoculante para não leguminosas no Brasil. Lançamos sempre em parceria público-privada, né? Porque é importante as pessoas saberem isso. A Embrapa e a universidade, tudo, nós somos instituições públicas, a gente não vende nada, né? Nós desenvolvemos tecnologias e daí a gente
gente tem que procurar um parceiro privado para colocar isso no mercado, né? Imagina, a gente mal tem tempo para pesquisar, né? Imagina se vamos fazer equipe de venda e tal. Então, daí a gente lançou o primeiro produto comercial para milho e trigo, começou a ser o maior sucesso, e mais uma vez, daí veio o agricultor e falou assim, nossa, doutora, foi tão bom aquele tal do azospirilo que a senhora mandou, que depois eu plantei soja e colhi mais. Eu falava, não tem nada a ver, na soja a senhora continua usando lá o Brad-Rizóbio. Daí veio o segundo, o terceiro, eu falei, não, peraí, aí tem alguma coisa, aí, né? Vamos estudar. Daí que a gente estudamos a associação do azospirillum brasilense e do Brad-Rizóbio, que a gente chamou de co-inoculação na soja, e vimos que de fato dobrava os benefícios. Por quê? O azospirillum era uma fábrica de fito-hormônio e aumentava muito o crescimento das raízes. Com isso tinha até mais espaço para fazer nódulos e fixar mais nitrogênio, e o Brad-Rizóbio era a fábrica de nitrogênio. Então essa combinação era muito compatível, deu super certo, e a co-inoculação daí estourou. Hoje ela não tem nem 10 anos, já a estimativa é que já está em 40% de toda a área cultivada no Brasil. E a reinoculação é 40%, e o resto, para completar 85% de Brad-Rizóbio. É a maior taxa de uso de inoculante numa cultura no mundo. E o Brasil hoje é o líder do uso desses produtos no mundo e dos ganhos que tem a fixação biológica do nitrogênio no mundo. Então, eu acho assim que esse trabalho lá que fiz ajudou, né? É claro, são inúmeros parceiros, grupos de pesquisa, setor privado, extensionistas, mas ajudou a gente ter essa posição hoje. E acho que por isso que foi o prêmio. Claro. E assim, eu lembro muito bem quando eu era criança, ia ver, né, a lavoura do meu tio plantando e tal, como era diferente, né? E hoje você vê toda essa evolução. E me deixa muito feliz saber que muitos produtores te ajudam nesse processo, né? Porque a gente fala isso em vários episódios aqui. Não adianta você querer resolver uma dor que o produtor não tem, né? Ele tem que trazer a demanda, né? Eu acho que a Embrapa tem essa conexão também com o produtor, precisa ter essa conexão com o produtor para desenvolver produtos, enfim, que vão ajudar ele no dia a dia, né? E eu acho engraçado, você que é da comunicação, né? Hoje em dia, eu vejo assim, né? Eu participo de vários fóruns e falo lá, ciência cidadã, ciência participativa. Eu falo, nossa, eu já faço isso há tanto tempo, nem sabia que tinha. Tinha nome? Nem sabia que tinha esse nome, porque meus agricultores participam. Ninguém conhece como agricultor, entende? Ele tá lá, ele olha as plantas, sabe o que acontece, vem e conta pra gente. A partir do que ele conta, daí a gente pode elaborar as hipóteses, a gente vai, confere, vê se é aquilo mesmo e tal. Mas a gente não tá no campo, em todos os campos, todo o tempo. Então, a gente realmente, eu acho que pesquisa agropecuária é muito participativa com as demandas dos agricultores. E o Brasil é um país super grande, né? O que eu acho mais interessante de todo esse desenvolvimento é que ele funciona em todos os lugares, né? Assim, praticamente hoje, lá em Mato Grosso, região do Mato Piba, lá que o pessoal também planta. Então, se espalhou e isso gera uma economia gigantesca, né? Só nessa última safra, se a gente pensar quanto de fertilizante nitrogenado teria que colocar só na soja, ontem à noite eu estava ainda atualizando os dados, seriam 27 bilhões de dólares, né? Então, olha, não tenho dúvida de falar que se não fosse nossas bactérias aí, o Brasil não seria maior produtor, exportador de soja. Acho que nem sei se íamos conseguir produzir, porque para nós o preço de fertilizante é muito caro. É muito caro, 85% importado. Lá estamos nós esse ano de novo em perigo de importação, entendeu? Com novas guerras e tudo, então é complicado. Quanto mais esses micro-organismos puderem ajudar a gente a substituir, é muito importante para o agricultor e para o país, né?
E a gente ainda pode crescer muito, sabe? Porque embora nós sejamos, assim, o país líder no mundo de uso desses dos produtos biológicos, eles ainda representam no máximo 10, 15% em relação aos químicos. Então, eu acho que hoje, e eu que sou uma apaixonada dos biológicos, nós não temos hoje o conhecimento e a tecnologia para falar 100%. Isso, eu acho assim que a ciência está evoluindo muito, várias coisas disruptivas, pode ser que seja possível, mas hoje com o conhecimento que a gente tem, não dá. Mas eu acho que dá tranquilo para a gente chegar ali em 50%, 60%, entendeu? Não só de nitrogênio, como de aproveitamento de fósforo, de potássio. A gente está trabalhando muito na linha agora, junto com a Zospirillum, com pseudomonas, de aumento na eficiência do uso dos fertilizantes, que a gente perde muito. Já importa, em média, 85% de tudo que a gente usa. E perde um monte. Nitrogênio e potássio, pelo menos 50%, fósforo, 85%. Então, existem processos dos micro-organismos, por exemplo, maior crescimento das raízes, você consegue aproveitar melhor, perder menos o fertilizante. Então, aproveitar aquilo que a gente está pagando em dólar e que está difícil de chegar no mercado. Isso é fantástico e melhora muito. Então, é uma das linhas que a gente tem priorizado ultimamente. Faz todo sentido, né? Porque, de fato, eu lembro que tinha uns experimentos lá na Exalc que eu cheguei a participar, né? De adubação nitrogenada em pastagem. Joga numa condição inadequada. Perde Chove, 80% do que você jogou ali, do que você aplicou. Então, sem dúvida, esse aproveitamento acho que tem um caminho muito legal. Mas aí, Mariângela, a gente contou toda essa história, a coroação de tudo isso aí foi, obviamente, o prêmio, né? Do World Food Prize, que você foi nomeada e acho que vai receber em outubro desse ano, 23 né? 23 de outubro. Como que foi pra você, assim, receber isso? Nossa! Eu imagino que, né? A proporção do negócio. Foi muito engraçado, porque foi em fevereiro, eles entraram em contato e eu recebi um e-mail que dava a entender, assim, eu li, né? Eu realmente entendi que eu teria a possibilidade de dar uma palestra lá na semana do World Food Prize, que é o máximo, lá o top. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu fiquei assim, mas eu tive que... Eu não podia atendê-los, né, fazer essa vídeo, porque eu estava indo lá na Copavel, a gente estava lançando lá um inoculante, e daí então a gente foi lá na semana lá da Copavel, daí eu marquei para a semana seguinte. Daí eu estava muito feliz mesmo, porque é um grande prestígio lá poder falar nesse World Food Prize. E daí a gente marcou a vídeo e eu comecei a falar lá como uma louca, sabe? Assim, obrigada por me convidar, eu tô tão feliz, vocês não vão se arrepender, porque eu vou falar dos biológicos, porque eles são incríveis, E tinha 3 pessoas, assim, sabe, que só ficaram olhando, assim. Eu brinco assim que eu acho que eles quase desistiram, sabe, falar, essa mulher é louca, hein? Mas eu tava assim, eu vou expor isso, porque o Brasil é o líder, Daí eles falaram assim, agora a gente pode falar. Bem estilão americano mesmo. Né? Daí eu falei, desculpa, que eu fiquei meio empolgada. Daí eles falaram assim, não, você vai poder falar sim, só que não é numa palestra, você vai poder falar porque você ganhou o prêmio. Eu, prêmio? Que prêmio? Tipo, né? Não tô entendendo, assim, né? O prêmio, qual prêmio? Eles, World Food Prize, World Food Prize, comecei a chorar. Reação mais latina impossível. Sabe? Né? Eu falei, aqui, da Marta, entendeu? Isso aqui, nossa, foi coisa. E daí veio a parte difícil, que eles falaram, mas ela tem condição. Eu falei, o quê? Falei, você não pode contar pra absolutamente ninguém até a gente falar em maio. Eu falei, sim, foi uma notícia você vai falar da minha agora? vida em fevereiro, e eu não posso contar até maio. Vocês vão pedir pra mim, vocês viram como é que eu sou espontânea, né? Falar assim, não pode. Daí tá bom, assim, tipo, um familiar e um melhor amigo. Eu falei, o cachorro que tá aqui do lado também, porque ele já escutou a conversa já inteira, escutou, né? A conversa inteira. Então, nossa, foi um martírio aguentar. Imagino. Um martírio aguentar todo esse tempo aí. Mas
agora também, olha, uma coisa que eu fiquei assim, eu realmente, eles falavam, olha, é muito importante. Eu falei assim, nossa, eu sei, é o mais importante, mas eu achei que fosse mais importante, tipo, pro meu meio, eu sabia que era mais importante no meu meio, mas eu fiquei impressionada com a repercussão, sabe? Foi realmente uma coisa, assim, incrível. O que eu achei, assim, por exemplo, a oportunidade. Não é Maria de Hungria que está ganhando, sabe? Em primeiro lugar, é a minha instituição, entendeu? É uma instituição pública que trabalha para dar o retorno para a sociedade. Ela não escolhe ali que tipo de agricultura, ela dá para todos. Que instituição privada financiaria 4 décadas de pesquisa, sendo que lá no começo era totalmente desacreditado, entendeu? E é assim, sabe, a fixação biológica do nitrogênio, plantio direto, integração lavoura-pecuária. Então, ter oportunidade, eu vejo assim que, falando agora para os diversos públicos, as pessoas daí param e pensam nisso, sabe? É isso que é o papel de uma instituição pública, que nenhuma instituição privada vai fazer. Nós não temos que dar lucro, nós não temos que vender as coisas, nós temos que dar outro tipo de retorno para a sociedade. Falo porque às vezes no jornal a gente eu fico super chateada quando vê lá empresas deficitárias do governo, sai lá em Embrapa, porque a gente tem o nome empresa, mas é pública, né? Ele fala, não, olha, a gente tem um balanço social, é uma metodologia validada economicamente, mas que nesse último ano até provou que cada R$1 investido na Embrapa dá R$25 de retorno para a sociedade. É isso que é. Então eu acho uma oportunidade incrível de falar da Embrapa, sabe? De valorizar, porque a gente está passando uma época muito difícil mesmo, de financiamento de pesquisa. Eu posso falar, olha, eu tenho mais de 40 anos na Embrapa, eu acho que nunca foi tão difícil que nem agora, porque a gente tinha uma certa estabilidade, nunca teve muito recurso, mas tinha uma certa estabilidade. Agora a gente tem que ficar correndo atrás de emenda parlamentar, umas coisas assim que eu desconhecia, entendeu? Sim. Que eu acho que pesquisa em agropecuária, já que o agronegócio é tão importante, toda a agropecuária é muito importante para o nosso país, devia ser uma coisa meio de soberania nacional, entende? Com recurso realmente não pode ser assim, desse jeito. Mas de alguma maneira, talvez até o reconhecimento internacional possa, né, trazer mais recursos para pesquisa, porque assim, a gente de fora, né, eu como engenheiro agrônomo e enfim, vários colegas também entendem a importância da Embrapa, né, a gente do meio, né, eu não sei se quem não é do meio entende, e agora essa é uma baita oportunidade de mostrar, ó, vale a pena. Pô, R$25 para cada real investido, poxa, é um retorno muito grande do investimento, né? Mas eu imagino que o prêmio vai dar essa visibilidade e trazer, talvez, né, mais recursos também, né? E acho assim que é também uma oportunidade, porque eu tenho falado muito nas entrevistas e dei muitas entrevistas para o exterior também. A gente tem uma imagem muito ruim de sustentabilidade no exterior. Por quê? O que acontece? A gente tem maus agricultores? Nós temos. Aí, mau agricultor, a notícia é muito mais chamativa do que os bons, né? E eu falo isso, eu trabalho desde agricultor do Movimento Sem Terra até o maior exportador de soja. E posso falar que a grande maioria dos agricultores, eles são preocupados com sustentabilidade, eles vêm e perguntam da saúde do solo, eles se preocupam com mudanças climáticas globais, de fato. Então, mostrar isso, que a gente quer melhorar, que a gente tem que melhorar, porque a gente não quer um agricultor ruim, a gente só quer os bons, mas que a grande maioria dos agricultores brasileiros busca e tem sustentabilidade, porque senão nós não seríamos os líderes mundiais de uso de biológicos no mundo, entendeu? Então eu acho assim que também ajudar a melhorar essa imagem é uma coisa super importante, esse prêmio. E Mariângela, assim, a gente podia ficar horas aqui conversando, né? O papo com você é muito bom, mas você comentou ali atrás, né, toda a dificuldade, né, toda essa improbabilidade que você coloca em todas as entrevistas e falou várias vezes aqui, né? Como que você se sente hoje, assim?
como profissional, né? Mãe de 2 filhas, com todo esse reconhecimento. Que mensagem você poderia deixar? Olha, eu tenho falado uma mensagem, o que é? É que às vezes a vida te apresenta um obstáculo, mas aquilo que você tem que achar, que oportunidade está dando aquele obstáculo, que nem eu falei de vir para cá não ter nada, mas daí eu construí meu próprio grupo. E uma das coisas que, por exemplo, desse prêmio que ajudou, foi que a parte científica, sabe, de produção científica, de avançar na ciência, eu também consegui levar, junto com essa parte de mexer com os agricultores, de lançar produtos, de tudo. E essa parte científica, hoje você pega lá, eu sou a mais citada do Brasil, né, de todo o Brasil na área da agronomia, na área da microbiologia, no ranking lá. E ao que eu devo isso? Eu falo sinceramente, eu devo isso à minha filha especial, sabe? Por quê? Porque pelos problemas que eu tive com ela e várias etapas da vida, eu não podia viajar, eu tinha que ficar mais em casa, cuidar, sabe? Então, eu queria, às vezes, ir para um congresso aqui, congresso no exterior, aceitar convites, mas não, eu cortava tudo porque, naquele momento, minha filha era a prioridade, eu estar perto dela para ela ficar bem, entende? Então, a pessoa, em vez de chegar e falar assim, ai, a vida é má para mim, eu não posso ir no congresso, não posso viajar, não posso isso, não, o que eu falei? Falei, nossa, eu tenho que ficar aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou me concentrar em escrever os trabalhos científicos, escrever livros, escrever tal, porque isso eu posso fazer do lado dela, entendeu? Então, se não fosse essa limitação, eu não teria hoje as publicações científicas que eu tenho. Então, é um lance assim, você não... Se a vida te dá algo que você acha que é ruim, não achar assim, acabou, entendeu? Você falar assim, não, mas se eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer? Que às vezes isso compensa. Então, não ache que uma coisa ruim vai te atrapalhar. Ela pode ser a oportunidade da sua vida. Muito bom, muito bom. Bom, Maria Ângela, eu agradeço demais, assim, ouvir a sua história, né, com você, assim, pessoalmente. Eu fiz questão de vir aqui para esse episódio especial, né, de número 400 do AgroResenha. Para mim é uma honra, né, primeiro porque é doutora. Me respeite, bicho, me respeite. E segundo porque você é muito importante para nossa agricultura, né, e eu não poderia deixar de vir conversar. Até esperei um pouquinho, né, porque eu imaginei que você devia estar dando entrevista adoidado algumas semanas atrás. Não, deixa eu esperar abaixar um pouquinho a poeira para marcar com ela, pra gente poder ter esse momento aqui. E, óbvio, a gente poderia conversar por horas aqui, né? Mas muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e que você continue muitos e muitos anos aí trazendo mais bactéria para nós. Eu que agradeço, espero que realmente as pessoas, principalmente lá no Mato Grosso, ouçam bastante, porque é a nossa principal região produtora que precisa usar corretamente os micro-organismos. Ainda tem muitos desafios, né? Não entramos nessa seara, mas ainda tem muitos desafios na utilização. Né? Exatamente. Então, é a região que mais me telefona procurando ajuda. Então, eu acho que é a região que realmente mais precisa de auxílios corretos. Sim. É um estado muito grande. Dentro do Mato Grosso existem vários Mato Grossos, vários produtores diferentes. Os produtores são diferentes, o perfil de cada um deles. E tem regiões mesmo que precisam, né, de mais informação. E o podcast serve para isso também. Daqui a pouco, deixa eu mandar uma mensagem. Vai que ela me responde, igual respondeu para mim, né? Então, muito bom. E para quem tá acompanhando a gente aqui, como que pode acompanhar o seu trabalho, né? Não, se tiver dúvidas, né, só escrever o e-mail. Qualquer e-mail da Embrapa é sempre o primeiro nome, ponto, o último, então no meu caso marianja.hungria@embrapa.br. Dúvidas assim pode ir. E as publicações sempre ficam lá nos sites científicos, lá do tipo ResearchGate, o Google Escola, né? Que daí você pode entrar, se não conseguir baixar o trabalho, pede pra gente, com o maior prazer a gente sempre atende. Isso é uma coisa que eu faço questão, sabe? Eu sou muito assim, quem me paga são os impostos do povo, então faço questão, sabe? Às vezes eu fico lá de madrugada, mas de responder estudante, agricultor, tudo isso. Se eu demoro é só porque eu tô viajando e não consigo acessar, mas eu realmente procuro responder a todo mundo. E eu vou falar
aqui diretamente pra quem tá assistindo. É verdade, tá? Eu mandei mensagem pra Maria Ângela, ela falou assim, eu tô na correria aqui agora, mas conversa com o pessoal lá que eles vão ajeitar. Então, eu sou prova viva de que ela atende mesmo todas as pessoas, então é só mandar um e-mail, né? Entrar em contato aqui com a... Trate os outros como eu gostaria de ser tratado. Exatamente, muito bom. Maria Ângela, a gente tem um último quadro aqui no Agro Resenha, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. Vou te fazer umas perguntas, não tem pegadinha. Tipo, as perguntas você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Vamos conhecer um pouquinho do outro lado de Maria Ângela. Maria Ângela Hungria, qual que é a sua música antiga predileta? Milton Nascimento. São tantas dele, mas é tipo disco Clube da Esquina. Muito bom, muito bom. Maria Ângela, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, essa... É o primeiro que vem. Essa é difícil. Então, vou falar o lugar que é o lugar que eu mais amo. Porque eu visitei, gostei tanto que é o que eu mais amo e vou todos os anos. Chama Cumuruxatiba, na Bahia, onde tem uma casinha e amo de paixão. Que legal. Muito bom, muito bom. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Comida queimada. Vamos deixar você fazendo os artigos, né? Os experimentos. Eu me esforço, mas sabe o que é? Eu não consigo me concentrar numa coisa só. Daí eu vou ali um trabalho científico e tal, então... Tá, mas eu me esforço. Não, tá bom. O importante é isso, né? Se esforçar. E tem algum livro que você pode indicar pra gente que de alguma maneira mudou sua vida, enfim? Então, tem aqueles Olha, essa pergunta tá aqui, eu faço pra todo mundo, tá? Não foi combinado. Então, eu não posso deixar de falar dos 2 livros da minha infância, né? Eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de autores brasileiros, estrangeiros, adoro gozado. Eu gosto, assim, muito de biografias, amo biografias, e amo literatura fantástica, tipo Gabriel Garcia Marques, alguns Érico Veríssimos e tal, né? Mas, já que eu falei aqui, tem que ser o Caçadores de Micróbios, né? Que foi o livro que me apaixonou e me fez entrar no mundo da microbiologia, e também gosto muito da biografia da Madame Curie. Legal, muito bom. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar, que é o seguinte: se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Não ligue para os nãos, não chore todas as vezes que você chorou quando ouviu um não. As coisas lá vão dar certo, entendeu? Não desanime, não chore. Nossa, eu chorei muito, sabe? Assim, e é duro você ouvir não, né? Mas e é só assim, não chore tanto, vai dar certo. Lá no fim a conta fecha, né? No fim a conta fecha. Muito bom. E para você que ouviu ou está vendo esse episódio aqui agora, eu quero te agradecer, primeiro de tudo, porque o Agro Resenha está completando 400 episódios hoje e a gente tem a oportunidade de estar aqui com a Maria Ângela gravando esse episódio especial porque você acompanha a gente, cara. Então, muito obrigado. E para você que ainda chegou aqui agora e nunca tinha ouvido o Agro Resenha, cara, segue a gente em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu esse bate-papo meu com a Maria Ângela, eu tenho certeza que você viu o valor. Afinal, você tá com a gente aqui até agora, né? Então, a gente tá lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music. A gente tá em todos os agregadores de podcast. Acompanhe também os podcasts da casa. A gente tem um podcast chamado Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio do Brasil. E eu estou fazendo o episódio que tá na gaveta ali para falar da geada negra de Londrina. Então, quem sabe amanhã você consegue fazer uma... Em loco, né? Em loco. Muito bom. A gente também tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante aqui do Agro Resenha, que a gente vai visitar produtores rurais nas fazendas deles e conversar com eles lá. E também tem os outros podcasts da casa aqui, da Lígia Pedrini, o Agro em Pauta, tem o podcast do Lucas Ordonha, que é o Agro e Tech. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, no Twitter também, é só buscar por @agroresenha por lá. Entre no nosso site, porque lá também tem o link pro WhatsApp, pro nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link tá lá no www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Maria Ângela, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por toda essa história. Eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas que vão ouvir esse episódio aqui, vão se inspirar e vão tomar boas decisões também a partir de amanhã. Então, muito obrigado. Eu sempre finalizo os episódios com uma frase de muita sabedoria aqui no Agro Resenha, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço.
Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.